Boa noite, professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de professor, um projeto que é da Fundação E-Carta, na área educacional, e que tem o apoio sempre, né, do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o Simpro-RS. O Conversa de Professor, já há muitos anos, tem se dirigido para os professores e professoras da educação infantil e anos iniciais, porque nós consideramos que os professores e professoras que trabalham com essa faixa etária são aqueles que ainda estão no início, muitas vezes no início da sua carreira profissional, e é interessante que eles tenham sugestões, né? Sugestões que tenham algumas ideias, e é isso que faz o Conversa de Professor. Lança luzes sobre o trabalho do professor. Isso não é um curso, né? Vocês sabem bem, mas esse lançar luzes é algo muito importante. O nosso tema hoje é inclusão. Nós, como professores, temos sentido uma grande inserção de alunos matriculados nas escolas, tanto públicas, né, quanto privadas. Alguns até dizem, bom, nunca tinha tido tantos alunos com deficiência, como é que agora tem tantos? E isso é um motivo, assim, de bastante satisfação. Isso quer dizer que aquelas crianças e jovens que antes eram dirigidos, né, para outros locais, como a escola exclusiva, né, especial, estão indo para qualquer escola. O que acontece é que essas matrículas que são feitas, né, pelas famílias, elas muitas vezes são feitas em escolas que ainda não estão preparadas para receber esses alunos, mas precisam estar. E essa nossa conversa de professor é um pouco isso, é dizer, bom, nós não vamos regredir, nós concordamos que as crianças têm que ser matriculadas em qualquer escola. Mas a escola, assim como os professores, precisam estar prontos. E, na verdade, não estão. Estamos fazendo uma longa caminhada, até porque a maioria dos professores não tiveram essas disciplinas na sua formação, nas suas licenciaturas, e agora precisam, né, ir atrás da máquina. Por isso que a gente sempre tem insistido com as escolas na formação continuada, na possibilidade, né, de dar para os professores horários em que os professores possam estudar, possam planejar, possam, de fato, constituir um espaço, um ambiente de acolhimento. Acolhimento a todas as crianças que não têm deficiência, as crianças que têm deficiência, as crianças que têm características que são especiais. Isso não quer dizer que a criança diferente é só aquela que tem deficiência, mas nós sabemos que numa turma, não é, que nós temos, muitas crianças são diferentes. Na verdade, todas elas são. Então, por isso que a gente escolheu esse tema, que é muito, muito, muito importante para a gente que está lá na sala de aula recebendo todos os alunos. O Conversa de Professor, como eu disse, né, da Fundação E-Carta, ele ainda vai ter atividades ainda no mês de outubro e no mês de novembro. No mês de outubro, nós vamos trabalhar a questão de gênero na educação infantil, com a professora Edla Egert. E no mês de novembro, nós teremos a professora Georgia dos Santos falando sobre a questão da agressividade. A gente sempre fala, que ruim agressivo. Não, mas a agressividade também, às vezes, é uma coisa interessante, né, de a gente trabalhar, não só na educação infantil, mas na escola em geral. Nós vamos ter, então, primeiro, uma fala, né, e nós estamos hoje trazendo, né, convidamos o professor Ivan Basségio, né, para trabalhar conosco sobre isso, e então o professor já está aqui. Boa noite, Ivan, seja bem-vindo. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Agradeço, a Cecília e a Glaci pelo convite, né, e espero que a gente possa, né, fazer grandes trocas, nesse nosso diálogo hoje à noite por aqui. Muito bem. Então, o professor Ivan possui graduação em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Luterana do Brasil, e mestrado em Ciências Aplicadas
a la Atividad Física y el Deporte, Universidade de Córdoba, Espanha. Ele atuou como coordenador pedagógico do Centro de Capacitação, Educação Inclusiva e Acessibilidade, CEA, na Prefeitura de Canoas. Atualmente é gestor da Unidade de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação, lá de Canoas, que atua como professor adjunto nos cursos de graduação em Educação Física e Pedagogia da UBRA, em Canoas também. Professor do curso de especialização em psicomotricidade e psicopedagogia escolar na modalidade EAD UBRA Canoas e coordenador do Centro Interdisciplinar dos Estudos em Psicomotricidade Relacional e do projeto de extensão Recreação e o Esporte na perspectiva da educação inclusiva na mesma universidade. Atuou como professor pesquisador do projeto de Gestão e Desenvolvimento Inclusivo na escola SECAD, MEC, UFPEL. Tem experiência na área de educação física, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: psicomotricidade relacional, educação inclusiva, autismo, ludicidade e inclusão. Então, vocês veem que nós temos uma pessoa muito especial hoje trabalhando conosco. O professor Ivan, então, vai fazer a sua fala, e durante a fala do professor, vocês podem, pelo chat, fazer comentários, perguntas, questionamentos, enfim, se manifestar da forma que quiserem. E aí, então, a Glaci, que é a produtora do Conversa, que está conosco. Boa noite, Glaci. Boa noite, Cecília. Boa noite, professor Ivan. Boa noite ao público atual presente aí. Sejam bem-vindos. Isso, então a Glaci vai depois organizar os questionamentos, enfim, e nós aí passamos de novo a palavra para o professor Ivan. Tá certo? Então, uma boa conversa para nós. Ivan, é tudo contigo. Obrigado, Cecília. Então, eu vou iniciar, pessoal, boa noite a todos e todas, novamente. Então, eu vou iniciar minha fala aqui fazendo a minha descrição, minha audiodescrição. Vou tentar aqui. Então, enfim, eu sou um homem branco, tenho cabelos, né, já estão um pouco grisalhos, né, curtos. Estou usando um óculos preto, né, com aro preto, um pouco arredondados o óculos. Tenho ao fundo uma parede branca com alguns quadros e na minha direita tem uma estante com livros e alguns objetos de decoração, tá bom? Essa seria a minha descrição. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu organizei aqui para a gente poder, né, dialogar um pouquinho. E aí, ao final, como a professora Cecília falou, a gente pode, né, responder alguns questionamentos aí que, porventura, vocês venham a fazer, tá bom? Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Tá ok aí, pessoal? Para nós está ok. Tá ok para vocês? Tá Uhum. ótimo. Tá ótimo. Então, pessoal, vamos lá, então. Deixa eu puxar aqui para o lado um pouco. Aí, ficou bom. Então, tá. Ah, vamos lá, então. A Glaci falou ali um pouco, né, do currículo ali e tudo mais, né, da experiência prática, enfim, né, eu acho muito... Ivan, Oi, Ivan, desculpa te oi, interromper. pois não. Só tem uma caixinha aberta ali. Isso interromperá o compartilhamento de tela dos outros. Você deseja continuar? Acho que Aonde? para nós está Aqui, aparecendo isso. É. tem que clicar no verde ali, é isso? Para ti está Deu? aparecendo bem, Cecília? Liga o Teu áudio, microfone está fechado, Cecília. abre o microfone, assim. Para mim está aparecendo bem, mas quem Então sabe a tá. gente pergunta para o Jonathan se não Tá precisa tudo fazer. bem. O Jonathan está avisando que está tudo bem. Ah, então tá Então ótimo. vamos Então. lá. Tudo bem? Tá. Então tá. Estão me ouvindo bem, então, né? Sim. Tá. Então,
eu preparei a minha fala aqui, pessoal, para essa noite, bem em cima de uma prática que eu venho desenvolvendo já há mais de 25 anos dentro do espaço da escola, da universidade, e hoje na gestão da educação especial aqui do nosso município, aqui ao lado de Porto Alegre, no município de Canoas. Eu venho atuando ali com um grupo, dentro da educação, da Secretaria de Educação. Eu atuo ali, né, como assessor pedagógico ali na educação especial, né, na unidade de inclusão. Então, eu vou procurar fazer a fala bem dentro, né, dessa experiência prática, né, que eu tenho, né, ao longo desses 25, 30 anos aí que eu venho trabalhando aí dentro, né, da educação inclusiva, que, por sinal, começou por acaso, né? Se a gente for olhar lá, bem lá, atrás, nós tínhamos as escolas, as classes especiais dentro das escolas, e quando eu entrei na escola pública para trabalhar, ainda existiam essas classes especiais, né? Então, eu consegui, né, ver como é que era desenvolvido o trabalho lá, e depois toda essa transição que nós temos hoje aí, né, das salas de recursos, né, do processo todo desse de inclusão que tem, né, e que hoje, né, está aí, né, dentro das nossas escolas públicas e privadas. Então, eu consigo, né, fazer essa comparação, tem esse parâmetro aí, né, de comparação entre o que era antes e o que é hoje. A minha fala vai girar em torno disso. Eu coloquei uma imagem, pessoal, aqui na frente que vocês estão vendo de algumas crianças, né? Aparentemente, todas as crianças ali, se vocês olharem, essas crianças, nenhuma aparentemente tem algum tipo de deficiência, né? Então, eu quero chamar a atenção para exatamente para isso, né? Que muitas das deficiências, às vezes, elas são invisíveis, elas não são parentes ao olho nu, né? E essas pessoas que a deficiência ela não é invisível, e muitas vezes elas são extremamente segregadas dentro da sociedade, né? Isso muitas vezes pode se dar, né, a partir de algum comportamento que, né, as pessoas entendem como não ser um comportamento adequado para uma determinada situação, onde elas estão, um determinado espaço, enfim, isso às vezes acarreta em algumas dificuldades muito grandes para as famílias das pessoas que têm um filho com deficiência não aparente, né? Porque quando nós temos um aluno, por exemplo, uma criança, um adolescente, um adulto com síndrome de Down, essa deficiência ela está visível, né? Mas quando nós temos uma criança, um adolescente, um adulto com autismo, nem sempre isso está visível, ou algum outro tipo de deficiência. E às vezes isso é um fator bem, né, complicado, né, para essas famílias e para esse sujeito, essa pessoa que está ali nessa situação. Então eu vou tentar falar um pouco, né, pensando, né, na inclusão sob o ponto de vista da questão da diversidade, não só da pessoa com deficiência, né, que a gente vai encontrar dentro das nossas escolas hoje, elas estão lá, e que bom que estão lá, né? E a gente aprende muito com tudo isso, tá? Vou avançando aqui então. Aí. Então, para iniciar nossa fala, eu coloquei ali alguns princípios da educação inclusiva que eu entendo como alguns princípios que a gente tem que estar um pouco atento, né, para poder entender melhor, né, essa questão que eu estou falando da inclusão, né? Eu coloco um primeiro ponto, a questão ali da valorização das diferenças. Então, a gente sabe que dentro do contexto da escola, né, cada estudante ele traz consigo suas especificidades culturais, sociais, cognitivas, que devem ser compreendidas e valorizadas no processo de educação dele, né? Então, todos nós, né, somos frutos, né, de uma família, a gente, né, foi criado dentro de um contexto, dentro de uma cultura, e tudo isso vai implicar no que nós somos hoje, como adultos, né? E isso, né, dentro da escola, ele vai refletir diretamente, né? Então, dependendo do contexto que esse aluno ele vem, ele vai, né, demonstrar isso dentro do espaço da escola. Isso, o professor ele tem que estar muito atento a isso e tentar entender
né, essas diferenças culturais, sociais e cognitivas que aquele sujeito apresenta ali, né, dentro da sua sala de aula. Esse é um ponto bem importante que nós, educadores, temos que estar muito atentos. O outro ponto que eu coloco é o acesso igualitário, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Que é importante que todos os estudantes, dentro do contexto da escola, eles tenham acesso às mesmas oportunidades educacionais, independente das suas limitações. Se a gente for pensar, pessoal, todos nós temos, né, alguma deficiência, né? Mas todos nós também temos muitas potencialidades. O que acontece, com aquele sujeito que ele tem alguma deficiência, às vezes as famílias ou a própria escola, ela foca muito em cima da falta, daquilo que aquele sujeito tem de dificuldade e não observa tanto as suas potencialidades, né? Eu vejo isso de forma muito clara, às vezes, nas famílias, né? Porque tem toda uma questão, né, que elas muitas vezes não conseguem, às vezes, aceitar, né, aquele filho ali que de fato é um filho real, né? Então tem uma idealização, né, que muitas vezes elas passam por um processo bem difícil e aí a gente, enquanto professor, enquanto educador, pode auxiliar nesse sentido de também olhar para aquelas potencialidades que aquele filho tem, né? Eu falo isso por experiência própria, assim, dentro do trabalho que eu desenvolvo com algumas famílias, que às vezes a gente precisa apontar, né, de forma muito contundente aquela potencialidade que o filho tem, porque muitas vezes a família ela só enxerga aquela dificuldade maior ou aquelas dificuldades que aquela criança tem, né? Então, eu acho um ponto bem importante a gente, enquanto professor, enquanto educador, estar atento a isso. Outra questão que eu coloco ali dentro desses princípios são as ações proativas. O que que eu quero dizer com isso? Que uma escola inclusiva, ela deve ser proativa da identificação das barreiras, por exemplo, né, das barreiras, né, que essas crianças, que esses adolescentes, eles encontram, né? Por exemplo, depois mais à frente a gente vai falar de que barreiras são essas, né? No sentido de minimizar essas barreiras e de promover adaptação e apoios para esses estudantes com deficiência. Que tipo de apoio ele pode buscar dentro da escola, ou que tipo de apoio a escola pode buscar junto, né, à gestão, né, a gestão, eu digo, a gestão maior, a Secretaria de Educação, né, as outras secretarias que também, né, de alguma forma podem auxiliar, né, do desenvolvimento desses alunos, desses estudantes. Então, é preciso que a escola tenha essa questão proativa, que vá atrás e que saiba, né, de alguma forma, onde buscar isso, né? O melhor, eu falo aqui, especialmente da escola pública, né? A Secretaria de Educação, a unidade de inclusão, por exemplo, no qual eu trabalho, é um espaço onde, né, isso deve ser buscado, deve ser, né, reivindicado, né, essas melhorias para que o aluno lá na ponta, lá dentro da escola, ele possa ter um atendimento, né, igualitário, né, ele possa ter um atendimento de qualidade e o atendimento que ele merece e que ele tem direito, na verdade. Isso, a nossa Constituição, ali no artigo 205, ela fala disso, né? Que é uma educação para todos, né? O acesso e a permanência, né, ao ensino. Então, todos têm direito, independente de ter deficiência ou não. Outro ponto que eu destaco, pessoal, é a participação ampliada. O que eu quero dizer com isso? A participação ampliada. Então, os estudantes com deficiência, eles devem estar na sala de aula comum, né? O que que é a sala de aula comum, né? É a sala de aula da escola regular. Estamos falando hoje de escola regular, então temos a sala de aula comum. O aluno ele tem o direito de estar dentro desse espaço, o aluno com deficiência, participando ativamente das atividades, né? Tendo as adaptações curriculares, né, metodológicas que eles necessitam, né, de acordo com as necessidades, né, de cada estudante. Então, ele tem esse direito
e nós, enquanto, né, gestores, enquanto, né, professores e tal da escola, a gente tem que, né, tentar, na medida do possível, atender, né, a esses direitos, porque isso o aluno ele não está, o aluno com deficiência, ele, como é que eu posso dizer, ele não está solicitando nada além do que ele tem como direito. Isso tem, nós temos hoje, né, várias leis, né, que trazem isso como, né, que sustentam, né, esse ponto, né, de atender esses alunos em todas as suas necessidades, tá? A gente vai discutindo um pouco mais à frente, né, sobre que leis são essas. Então, aqui eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios da educação inclusiva. Que tipo de benefício a gente pode, né, ter com a educação inclusiva, né, dentro do contexto, né, da escola? Eu penso aqui que com a educação inclusiva todos ganham, né? Então, desde aquele aluno que ele não tem nenhuma deficiência, mas como eu falei antes, na verdade todos nós temos alguma deficiência. Eu mesmo aqui usando óculos, se eu tirar o óculos nesse momento, já fica difícil para poder seguir o meu trabalho aqui com vocês, tentando, acompanhar aqui os slides. Então, é uma deficiência, é uma limitação, se a gente for ver, né? Então, né, eu acredito que todos ganham com a inclusão, né? Então, eu coloco ali que a educação inclusiva, ela não apenas beneficia os alunos com deficiência, mas também enriquece a experiência educacional de todos os alunos e contribui para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Aí eu coloquei ali alguns pontos, pessoal, e a gente vai dialogando, né? Eu coloquei ali assim, por exemplo, para os estudantes com deficiência, né, para os demais estudantes e para a escola como sociedade. O que que traz isso de benefício, né? Então, se a gente for pensar ali nos estudantes com deficiência, né, a educação inclusiva ela garante, né, a esses estudantes o direito à convivência e favorece, né, essa aprendizagem, o reconhecimento das suas diferenças, o respeito dos seus ritmos e as suas potencialidades, porque ele está ali convivendo, né, com os seus colegas, e ele está aprendendo, né, com esse colega que está ali com ele, que, né, teoricamente não tem nenhuma deficiência, mas como eu falei, também tem uma deficiência em outra área, né, ele está convivendo, então um aprende com o outro, né? Pegando ali a questão dos demais estudantes, essa convivência com toda essa diversidade, ela vai oportunizar para que esses estudantes, né, desenvolvam valores, né, que são extremamente importantes, né, tais como a tolerância, a empatia, o respeito à diferença, a solidariedade, a capacidade de escuta, né, a empatia. Então, tem uma série de questões que está sendo trabalhada ali a partir da convivência, né, com os alunos com deficiências. Porque se a gente for pensar também na questão da deficiência, todos nós somos diferentes. Se a gente for pegar hoje o autismo, que é algo que a gente está vendo ali um grande número de alunos aí com autismo nas nossas escolas, né? E tem vários estudos tentando, né, entender o porquê desse aumento considerável no número de autistas, né? A gente entende que nenhum autista é igual ao outro, todos são diferentes, cada um tem, né, uma forma de ser, cada um é um sujeito, né, que ele está ali, né, alguns foram estimulados de um jeito, outros foram estimulados de outro, cada um tem a sua história prévia. Então, nós não podemos achar que todas as pessoas com autismo elas são iguais, elas são completamente diferentes com todos nós, né? Então, temos muito a aprender, né, com a inclusão, né? Por isso que eu digo que com a inclusão todos ganham, né? Então, o aluno, né, é claro que depois a gente vai ver um pouco mais à frente aqui na minha fala, que a gente precisa de alguns mecanismos de apoio e tudo mais, né? Mas eu acredito muito, né, na questão da inclusão, na educabilidade do sujeito, e acho que ele tem que estar lá dentro desse espaço da escola pública, né, ou privada, com o apoio que ele, né, que deve ser dado, né? E com o apoio que deve ser dado a partir da necessidade de cada um, né? Porque cada um tem uma necessidade, né? A gente vê que às vezes, né, hoje se fala muito da questão que depois eu vou falar também, a questão do profissional de apoio,
nem sempre aquele aluno com deficiência ele necessita de profissional de apoio. Isso tem que estar, a gente tem que estar muito atento a isso. Às vezes, tem alunos que têm um laudo, que têm lá uma deficiência e tudo mais, que eles não precisam de profissional de apoio. E tem aqueles que precisam mesmo, e que tem que ter um profissional de apoio junto. Às vezes a gente tem alunos que não têm laudo, que não têm deficiência nenhuma aparente, mas que precisam de um profissional ali ao lado, porque eles têm uma série de outras dificuldades que atrapalham, né, na sua questão ali, né, de aprendizagem, na questão cognitiva, na questão ali do próprio professor, de conseguir trabalhar com esse aluno em sala de aula, tá bom? A gente fala então na questão de, né, para a escola e para a sociedade, né? Qual o benefício que tem nessa questão da educação inclusiva? A gente pode entender que a escola inclusiva é um espaço de formação do cidadão, né? Cidadão crítico, cidadão que aprende desde cedo a conviver com a diversidade, que reconhece a importância da inclusão social. É super importante isso, né? E tem N formas de aprender, de se ensinar isso dentro do contexto da escola. Eu sempre falo, né, que dentro do espaço da escola, todas as pessoas que estão ali na escola, de certa forma, elas são educadores, porque a gente educa a partir das nossas ações. E quando a gente vê, né, uma pessoa que está trabalhando no portão de uma escola, né, dependendo da forma como ela se dirige a um aluno, ela tá ensinando ali também, ela está educando, ela está ensinando. Então é fundamental, né, que todas as pessoas que atuam dentro do espaço da escola que elas têm formação para isso. Quando a gente fala de formação, a professora Cecília falou um pouquinho ali no início, né, sobre a questão da formação. Eu acho fundamental, né, a formação docente, só que eu acho fundamental mais ainda a formação do profissional que está dentro do espaço da escola. Todos eles têm que estar capacitados, eles têm que entender essa questão da educação inclusiva, da inclusão, né, porque, na minha opinião, todos eles são educadores. Como eu falei, é a pessoa que está trabalhando na limpeza da escola, é a cozinheira que está lá dentro do espaço da cozinha, ela também é uma educadora, né? Porque ela tem contato com esse aluno, porque na verdade o aluno, ele não é um aluno do professor tal, X, Y, ele é um aluno da escola. E quando ele é um aluno da escola, ele é um aluno de todos. Então ele tem que ter, todos têm que ter uma atenção para esse aluno, todos têm que, né, entender esse aluno e auxiliar ele da melhor forma possível, né? Seguimos aqui, vamos lá. Então, eu coloco aqui, o que é, então, na verdade, uma escola inclusiva? O que pode ser uma escola inclusiva? Uma escola inclusiva, na verdade, é uma escola que acolhe, né, que valoriza a diversidade, né, é um espaço onde todos podem aprender, podem se desenvolver, né? E eu citei alguns pontos que eu vou conversar um pouquinho com vocês, que eu destaco ali, né, a questão da diversidade, que eu já comecei a falar lá no primeiro slide, lá, quando eu coloquei aquela foto daquelas crianças, né, a diversidade. Então, a ideia de reconhecer e de valorizar a diversidade de habilidades, de origens, de formas de aprendizagem de cada estudante. Cada um tem uma forma de aprender, né? Então, isso deve ser respeitado. E dentro, né, dessa forma de aprender, nós, enquanto educadores, nós temos que estar cientes, e isso tem que estar bem claro, que isso pode ser uma possibilidade de potencializar, né, aquilo que eu quero passar, né, de aprendizagem para o meu aluno, né? Então, por exemplo, a gente vai ver, né, alguns alunos com autismo lá, que eles têm um hiperfoco para uma determinada área, né? Então, se eles têm um determinado foco para essa determinada área, daqui a pouquinho eu posso pensar em fazer um link do conteúdo que eu quero trabalhar com aquela área que ele tem um hiperfoco, né? Ou com aquela área que ele tem um interesse, né? Não só o aluno com autismo, mas a gente tem que pensar naquilo que tem significado para o aluno. E a partir daquilo que tem significado, eu vou tentar adequar aqueles conteúdos aos quais eu preciso desenvolver. Não preciso me prender a esses conteúdos, mas eu posso utilizar, né, esse hiperfoco, né, e essa questão de interesse do aluno ali, né, para poder desenvolver o meu trabalho, para poder desenvolver esses conteúdos aos quais eu tenho que trabalhar. A participação.
ela permite que todos os estudantes eles participem e contribuem para para um ambiente de aprendizagem. Então, né, a importância de se trabalhar em grupos, de se trabalhar em pequenos grupos, né, de organizar, né, a nossa sala de aula, não, né, eu vejo assim, às vezes eu fico olhando para a sala de aula e aí eu fico pensando assim, se eu entro não sou médico e tal, mas enfim, mas a gente conhece um espaço cirúrgico, né? Já fiz uma pequena cirurgia e tudo mais. Então, se eu entro, né, numa sala cirúrgica, né, da Idade Média é uma, se eu entro hoje é outra. E às vezes, quando eu penso que eu entro numa sala de aula hoje e entro numa sala de aula lá da Idade Média, me parece que é a mesma, né? Aquelas classes uma atrás da outra, aquelas coisas assim. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né, nessa questão. Claro que eu vejo que tem muitas escolas que hoje mudaram o modelo de trabalhar, trabalham em pequenos grupos, as classes não são aquela que tu eternamente olhando para a nuca do sujeito que está na tua frente, né, o teu colega, né? Então, essas coisas, às vezes, que elas parecem pequenas, mas elas fazem uma grande diferença dentro desse espaço. Aí eu resolvi colocar essa foto aí que eu catei ali na internet, né, dos alunos num pequeno grupo ali trabalhando, tem um cadeirante ali e tudo mais, né, de um trabalho em grupo, de um trabalho colaborativo, onde tem uma participação ali de todos, né, cada um participando dentro das suas possibilidades, da sua forma, né, de trabalhar. Eu acho que isso é importante a gente, né, refletir. E eu vejo isso hoje, né, com muitas escolas trabalhando dessa forma, né, mas eu ainda vejo escolas trabalhando de uma forma muito tradicional, né, por isso que eu faço essa fala aqui, né. Hoje, felizmente, mudou bastante nesse sentido, mas eu ainda vejo escolas hoje trabalhando uma perspectiva muito tradicional, né, então por isso que eu, né, faço questão de ressaltar isso aqui, né, não quero generalizar, pessoal, mas é só um toque assim para a gente pensar um pouco nisso, né? E entender também, depois eu vou falar mais na frente, que toda a escola, os espaços pedagógicos da escola, não é somente a sala de aula, as quatro paredes da sala de aula. Não se resume somente a isso. A escola toda ela é pedagógica, a cozinha é pedagógica, o pátio é pedagógico, a sala de informática é pedagógica, tudo é pedagógico. A praça que tem na frente da escola ela pode ser pedagógica. Eu muitas vezes eu dava aula na praça. Eu saía com os alunos, atravessava e ia para a praça com eles. E ali eu fazia minha aula, né? E muitas vezes, né, numa das oportunidades que eu estava uma vez numa praça, né, a gente reunido, né, num círculo e eu conversando com os alunos, né, sobre o que a gente ia trabalhar naquele momento, né, e de repente, assim, repentinamente, um rato cruzou muito próximo de onde nós estávamos ali, quase que no meio do nosso círculo. E aí, naquele momento, as crianças todas, elas correram, né, atrás do bicho ali, né, atrás do bicho, querendo jogar pedra, pau e tal, atrás do bicho. E eu, naquele momento, eu perdi os alunos ali, né, estava iniciando a minha aula. Então, todos eles correram naquele campo, era um campo de futebol em frente à escola. E eles correram, aí depois de uns 20, 30 minutos eu consegui, né, catar os alunos, coloquei eles no círculo de novo, e aí eu conversei com eles o motivo daquele rato estar ali. Eu apontei para eles na esquina, tinha um lixo que eles mesmos e as suas famílias, né, a mãe e pai, muitas vezes colocavam lixo ali. Muitas vezes tocavam fogo e aquele lixo estava ali. E aí, então, ali eu contextualizei com ele por que aquele rato estava ali. Talvez fosse porque aquele lixo, né, que era colocado por eles mesmos, né, da comunidade, ali naquele espaço, que não era um espaço adequado de descarte de lixo. Então, assim, só fazer um paralelo, né, essa questão que eu estou falando aqui, que é isso. As coisas, elas acontecem dentro da... A gente não tem as coisas programadas, as coisas organizadas, a gente até organiza, né, organiza a aula, tu tem um planejamento, mas isso é tudo muito orgânico, né? Então eu não estava preparado para isso que ia acontecer naquele momento. E aí surgiu, eu já puxei esse gancho, né, a questão, né, do lixo, uma questão ecológica, do descarte do lixo e tudo mais, né, e por que que aquele bicho estava ali. Eu tenho certeza que muitos daqueles alunos que estavam na minha aula, eles levaram isso para a sua vida. Que esse é o grande lance, né, de que forma, né, os nossos alunos vão colocar na sua vida aqueles conhecimentos que a gente, enquanto professor, tenta minimamente passar para eles ali e aprender com eles, né? Então, essa é a grande diferença. Como eu vou colocar na minha vida, né, esse conhecimento que eu estou aprendendo da sala de aula? E ali é isso, né? A questão do lixo, do bicho que está ali, do rato,
é uma coisa que eu tenho certeza que eles não vão esquecer jamais. Seguindo aqui, estou falando muito rápido, eu falo rápido pra caramba, mas vamos lá. Tá bom aí, Cecília Guilacci? Não estou falando muito rápido? Então, Não, tá aí ótimo. tá tranquilo? Então eu coloquei ali a questão da equidade, né? Aí eu peguei aquela imagenzinha ali, né, dos bonequinhos ali e todos ali, né, né, conseguindo observar de um mesmo nível ali. Então, a equidade é isso, né? Ela garante que todos os estudantes eles recebam um ensino de qualidade, independentemente de suas necessidades ou deficiências. Então, a gente tem que ter atenção a essa questão, né, da equidade. Vamos avançar. Aí eu trago ali a questão da acessibilidade, pessoal. Então, a acessibilidade, sempre quando a gente fala em acessibilidade, a gente já pensa direto em rampa, né? É rampa, é um elevador e tal, né? Mas a acessibilidade, ela não se resume somente à rampa, né? Eu até coloquei ali algumas coisas sobre rampa, elevador e tudo mais. Depois, mais à frente, a gente vai falar que tem outros tipos de acessibilidade que a gente tem que garantir para os nossos alunos dentro do espaço da escola, não só da escola, né? Da sociedade como um todo. Então, eu coloco ali a acessibilidade e a qualidade do que é acessível do direito a estar. É essencial que a escola esteja preparada para receber os alunos com diferentes tipos de deficiência. Aí eu coloco ali rampas, elevadores, banheiros acessíveis, recursos tecnológicos, né? São algumas das adaptações necessárias. Mas depois eu falo ainda mais à frente, mas para mim a principal acessibilidade é a questão atitudinal, que é o grande foco que a gente tem que, né, entender. Porque muitas vezes não adianta tu ter uma rampa, tu ter um elevador, se tu não tem a questão da acessibilidade atitudinal, se tu não entende esse sujeito dentro da dificuldade dele. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Eu coloco ali, depois na figura do meio ali, eu peguei uma imagem ali de uma aula até de educação física, que é a minha área de formação inicial, né? Apesar de depois ter ido, né, para a questão da educação especial, mas a minha graduação é em educação física. Então eu coloco ali um jogo de voleibol ali sentado com uma rede baixa e tudo mais, né? Então a questão da cultura inclusiva, né? A inclusão, então, ela deve estar presente em todas as atividades escolares. E olha que tem atividades escolares que a gente pode desenvolver dentro, né, do cotidiano da escola e tudo mais, né? Trabalhar muito a partir, né, do que aquela comunidade tem de cultura, do que eles, né, eles cultuam naquele espaço da comunidade, né? A gente pode ver a questão da dança, da própria da música, do esporte, do que eles praticam dentro daquele espaço, daquela comunidade, e ali eu posso trazer isso para dentro da escola, para poder aprender um pouco com essa comunidade também, né? Então, a escola ela deve oferecer atividades adaptadas e recursos adequados para todos os estudantes. Aí eu coloco ali um jogo, né, onde tem um menino cadeirante, né, e a rede baixa, né, onde todos eles estão tendo oportunidade de trabalhar. E poderia estar a rede alta também, poderia criar uma outra saída criativa ali para que ele pudesse participar. Quando eu olho essa imagem, eu me lembro de um grupo de alunos meus da universidade que eu levei para fazer, né, uma aula em uma escola pública, onde eles foram dar uma aula de educação física. Faz bastante tempo isso. E nós não sabíamos quem eram esses alunos, a gente só sabia qual era o ano desses alunos, que eram o quinto ano. E aí, quando os meus alunos eles organizaram uma atividade, era até de voleibol, para um quinto ano, né? E aí, quando nós chegamos lá, né, os alunos se dirigiram para a quadra e eu fiquei do lado assistindo, e tal, fazendo alguns apontamentos e tudo mais, e eles começaram a aula. E aí, mais ou menos uns 10 minutos depois, um menino cadeirante chegou na aula. Só que ele não chegou na aula. Ele chegou num espaço, mais ou menos, uns, sei lá, uns 20 metros da quadra onde meus alunos estavam trabalhando. Então o professor chegou, encostou ele na sombra e deixou ele ali. E saiu. E eu fiquei lá na aula. Aí eu fiquei olhando, tipo, pai, não vou falar nada para os meus alunos, né, os meus alunos da graduação, para tentar ver o que eles vão fazer. E aí um deles ali se ligou, professor, aquele lá, será que é aluno da turma? Eu falei, pergunta para os colegas. Aí ele perguntou, ah, não, é o fulano. E aí eles ficaram, me olharam, eu olhei e não falei nada, né? E aí um deles foi lá e buscou o aluno.
né? E aí eu fiquei entendendo, tipo, por que que esse menino não está participando da aula? Por que ele está na cadeira de roda? Por que que ele não pode ter, né, uma participação de algum jeito dentro dessa aula? Por que que não pode se adaptar uma atividade para ele ali? Aquilo me chocou pra caramba, né? E aí os meus alunos, um deles falou, buscou o aluno e trouxe ele para a quadra e deixou ele do lado. E aí começaram a conversar com ele e tudo mais. Ele muito tímido, muito travado, assim, eu vi que ele estava com vergonha, né? E eu deixei, fiquei só observando, deixei e tal. E aí eles foram indo, mas resumindo a história aqui, né? Chegou um momento, eles estavam trabalhando alguns fundamentos do voleibol ali, era de saque, e toque, alguma coisa assim e tal. Chegou um momento que aquele aluno cadeirante, ele estava participando da aula. Ele jogava a bola e aí um aluno vinha e fazia e cortava sobre a rede, né, a bola. Então, e aí tu via a felicidade daquele aluno que eu acho que talvez ele nunca tenha participado de uma aula como aquela, que foi proporcionada pelos alunos da graduação, né? Então, é complicado isso, né, pessoal, da gente, né, é possível adaptar, né? Isso, né, como a Cecília falou no início, a questão da formação. Eu acho que tudo bem, tem a formação, mas tem muito a questão também da empatia e de se colocar no lugar do outro. E de olhar para aquele outro ali, saber que ele também tem uma necessidade, e a gente, enquanto adulto, olhar para isso e ver de que forma eu posso auxiliar esse aluno aí. Eu acho que passa muito por isso. Não estou dizendo que a formação não é necessária, é fundamental. E tem que ter, eu acho que tem que ter muito mais, né? Mas muitas vezes somente a formação ela não é suficiente para a gente poder atingir esse aluno lá, né? Então, isso eu acho que é importante a gente pensar um pouco, refletir sobre essas questões, né? Que a gente tem que ter, né? Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar desse aluno, né? Por mais que eu queira, né? É que nem a questão do racismo, né? Eu sou branco, né? Eu não sou negro. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar de um negro, por mais que eu tente e que eu entenda, né, toda a questão do racismo estrutural que ele sofre, né? Então, mas a gente tem que fazer essa reflexão, tem que pensar nessas questões aí, né? É extremamente importante e a deficiência está aí, né? A gente tem que olhar muito para isso. Passando ali para a próxima figura, né, que são que eu coloquei ali como metodologias cooperativas, né, eu entendo que o trabalho em equipe ele é fundamental para a construção do conhecimento colaborativo, né, são as atividades que desenvolvem a cooperação, o diálogo, né, ele deve ser incentivado, né, com certeza, e muitas vezes a gente vai encontrar alunos que eles não dialogam verbalmente, mas eles dialogam corporalmente, eles falam, né, a partir do seu corpo, a partir do seu movimento, né, a partir daquilo que eles estão sentindo, né? E a criança, eu posso garantir para vocês assim, que ela entende, a criança ou adolescente, ela entende muito mais que nós adultos. Ela não julga, né? Ela olha para aquele colega ali e ela consegue sacar muitas coisas que nós, enquanto adultos, não conseguimos entender, né? Sem discriminar, né? Eu falo isso, né, pelos meus filhos, que eu vejo dentro da escola, pelos meus alunos, né, as coisas que eu acompanho ao longo desse tempo todo aí. Então, o trabalho, né, cooperativo, os jogos cooperativos, né, eu trabalho muito com jogos cooperativos, que são, né, são extremamente importantes, que é o jogar com o outro, não contra o outro, né? Tem uma diferença de jogar com o outro ou contra o outro, né? E eu não estou dizendo aqui que a competição ela não é importante, ela é importante também, porque a gente, né, tem que também entender, né, e os nossos alunos, tendo deficiência ou não, eles têm que aprender a lidar com as perdas, né? A gente não ganha sempre, né? A vida não é, né, linear, as coisas acontecem o tempo inteiro, né? Então, e a gente também tem que lidar com a frustração, tem que lidar com as perdas, mas também a gente tem que trabalhar de forma cooperativa. Eu acho que essas coisas, elas têm que andar juntas, né? Eu tenho que trabalhar de uma forma colaborativa, cooperativa, mas eu também tenho que entender que nem sempre, né, eu vou ter aquilo que eu quero naquele momento que eu quero. Isso é uma coisa que acontece às vezes com as pessoas com deficiência, com os pais, que muitas vezes não conseguem impor o limite que tem que ser dado para o filho. Porque independente da deficiência que ele tem que ter esse limite, né? E muitas vezes eu também entendo e me coloco no lugar do pai, dos pais, das famílias, que às vezes, né, no sentido de tentar, né, auxiliar o filho e ver que ele tem uma dificuldade, eu acabo criando um outro problema. Então eu permito tudo, né? Eu deixo que ele faça tudo, ele faz tudo, e aí eu causo um outro problema. Desculpa, eu causo um outro problema. Então, essa questão das regras e limites são coisas que a gente
trabalha muito, muito, muito fortemente com as famílias, no sentido de dizer para elas que dar limite também é uma forma de demonstrar carinho, é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de afetividade. O dizer não também é uma demonstração de carinho. Eu não posso dizer sim o tempo inteiro para o meu aluno, para o meu filho, né? Então eu tenho que mostrar, independente de ter deficiência ou não, né? Isso a gente trabalha muito com as famílias e às vezes eu posso dizer para vocês que é difícil da família trabalhar com essa questão. E eu também entendo, porque tem toda uma questão que está por trás aí que impede com que essa família ela não consiga ter esse pensamento. Eu lembro de um pai que eu fui conversar uma certa vez, que ele me disse, a mãe ela era uma pessoa extremamente, ela dava mais limite para o filho. Ela conseguia dar mais limite, impunha mais limite e tudo mais. E eu atendia essa criança na psicomotricidade. E eu via que o problema dele não é, o problema dele maior nem era o autismo, era a falta de limites. E aí um dia eu disse isso para ela. Eu disse, mãe, o maior problema do teu filho nem é o autismo, é a falta de limites. Ele não tem limite para nada. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele sabe fazer, né, enfim, um monte de coisas. Ele tem uma capacidade gigantesca aí, né, na questão, né, de ele escrevia muito bem e também falava, né? O problema dele é que ele quer fazer tudo que ele quer no tempo dele, ele não tem limite nenhum. E aí ela me disse, professor, o meu companheiro, meu esposo é que ele cede muito. Eu tipo, vocês têm que ter uma fala única. Vocês têm que, por mais que vocês não concordem, né, vocês têm que falar a mesma coisa, porque a criança ela testa o tempo todo, o tempo inteiro ela está te testando, né? E a partir do momento que ela vê aquele que cede um pouco mais, obviamente que ela vai naquele que cede, né? E aí então eu disse para ela um dia, então tu traz ele um dia para a gente conversar. E aí um dia ela me trouxe lá, veio ela e o companheiro. E aí ele chegou, eu sou super querido, assim, bonachão, olhei para ele, tipo, cara queridão. E aí eu perguntei para ele, né, como é que era essa questão dele. Professor, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu era criança, eu apanhava muito do meu pai. Ele disse, eu apanhava muito, muito, muito do meu pai. E aí eu prometi para mim mesmo que o dia que eu tivesse um filho, eu não ia bater no meu filho. E, de fato, ele fez isso, ele não batia no filho, né? Só que a resolução que ele teve ali, de não bater, ok, né? Mas ele permitia tudo. Eu disse para ele, ok, tu não precisa bater no teu filho, mas tu não pode ser permissivo. Que é isso que eu falei agora há pouco, né? Que o dizer não, ele também é uma demonstração de carinho, né? Então, ele tinha aquilo com ele. Ele sofreu muito na infância, né? Ele apanhava muito do pai, então, a ideia dele é de se ele tivesse um filho, ele jamais iria bater no filho, ele iria ser bom para o filho dele, né? Vamos dizer assim, né? Só que, né, de alguma forma, ele estava causando um outro problema, que é essa questão da permissividade, de deixar fazer tudo, de não dar limites algum para a criança. Aí, conversando com ele, a gente, né, tentando dialogar nesse sentido. Então, vocês veem que como é difícil, às vezes, para a família ela lidar com essas dificuldades, né, dos seus filhos, né? E isso vai reverter dentro da escola, porque quando ele não tem limites em casa, chega na escola ele também não tem limites, né? E aí lá ele vai encontrar um professor que vai tentar dar o limite, e aí vai acontecer, né, aquela dificuldade, que muitas vezes a família ela vai questionar a escola, né? E aí tem aquela dificuldade entre família e escola que a gente tem que chegar para dialogar e conversar e tentar chegar num consenso, né? Isso é bem comum dentro do espaço da escola, principalmente com as pessoas ali, né, que têm esse tipo de dificuldade que eu acabei de falar. Vamos seguir aqui. Então, como tornar a escola inclusiva? Eu coloquei alguns pontos aqui, né, de como tornar essa escola inclusiva. Então, eu coloco ali o primeiro ponto, que são as adaptações curriculares, né? O que seriam essas adaptações curriculares? Adaptar os currículos e as atividades às necessidades e interesses dos estudantes, né? Aí eu coloco ali o PEI, que é, né, um plano, né, educacional individualizado para aquele aluno com deficiência, porque ele tem esse direito. Isso é garantido por lei. Todo aluno com deficiência ele tem o direito a ter esse plano educacional individualizado. Então, essas adaptações curriculares elas devem ser feitas, né? Quem é que faz essa adaptação curricular? Né? Quem é que constrói esse PEI, esse plano educacional individualizado? Esse plano ele deve ser construído pelo professor
da turma do aluno, né, da turma comum, se a escola tem sala de recursos, que hoje a maioria das nossas escolas elas têm sala de recursos, pelo professor da sala de recursos, com a participação da família, né, tem que ouvir essa família para saber, né, informações de como é esse aluno ele é em casa, né, dessas dificuldades, das potencialidades desse aluno, para poder construir esse plano, né? Além disso, a gente tem que ouvir também se esse aluno ele tem, por exemplo, algum atendimento individualizado em alguma clínica ou em algum espaço da própria espaço público onde ele é atendido, um atendimento especializado. Esses profissionais que atendem esse aluno também é importante que eles, né, ofereçam algum subsídio, alguma informação para que esse PEI seja construído de uma forma mais fidedigna, né? Então, todos esses entes, né, família, professor da sala de recurso, professor da turma comum, né, profissionais, né, que atendem esse aluno fora do contexto da escola, todos eles têm que ser ouvidos, né? E o PEI, esse plano educacional individualizado, ele não é um plano sigiloso. Muitas famílias às vezes me procuram, né, querendo ver o PEI. Eu digo, pô, o PEI tu tem direito. Tu vai na escola e tu pede um plano. Tu tem direito a ver esse plano. Aliás, tu deveria ter participado da construção desse plano, né? Então isso é algo extremamente importante que muitas famílias às vezes elas não sabem. Elas não sabem e elas têm que saber, né? De alguma forma a gente tem que orientar essas famílias. Então esse PEI, ela tem todo o direito, né, de ver e na verdade de construir junto com a escola, com todos esses profissionais que eu acabei de citar, né, construir esse planejamento, tá? Ahn, Aí eu coloco ali do lado ali a formação de professores, né? Proporcionar aos professores a formação e o suporte necessário para trabalhar com os estudantes com deficiência, né? Então, claro que a formação, né, de percurso, a formação continuada, ela tem que ser, né, oferecida pela escola, oferecida pelas instituições públicas, né, no caso as prefeituras, o Estado, né, as instituições privadas, elas têm que minimamente capacitar esses professores, oferecer formação para que eles possam, né, atender melhor esses alunos dentro do espaço da escola. Então, isso é fundamental que isso aconteça, a formação de professores. A questão da acessibilidade, que eu já falei um pouco antes, né, é que garantir, né, que todos os estudantes eles tenham acesso e permanência, né, às instalações e equipamentos escolares, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né, na questão do acesso, mas não basta só o acesso, tem que ter o acesso e a permanência desse sujeito lá. Não adianta eu só, né, né, oferecer o acesso deles, mas se ele não consegue ficar dentro daquele espaço com qualidade. Então, é importante a gente pensar nisso, no acesso e na permanência desse sujeito lá dentro desse espaço. E aí, né, tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar nesse sentido, que eu vou comentando com vocês logo à frente aqui, né? Uma das coisas é a adaptação curricular, né, que eu acabei de falar, né? Tem que ter uma adaptação curricular, todo ele tem o direito. E às vezes o que acontece muitas vezes na escola é que me perguntam assim, Ivan, professor, o aluno ele não tem laudo, ele tem direito a um PEI? Eu digo sim. Se ele tem uma necessidade, o laudo, ele não é uma condição, né, sine qua non para que esse aluno seja atendido, seja na sala de recursos, que nós vamos falar mais à frente, ou para que ele tenha um PEI, né? Se ele tem uma necessidade, tu está vendo que aquele aluno, às vezes, ele está investigando o autismo, por exemplo, que às vezes é uma investigação longa, que leva um certo tempo. Tu está vendo que ele tem um monte de sinais de alerta de autismo, que ele tem uma dificuldade grande em determinadas áreas ali. Ele tem que ter um PEI, um plano educacional individualizado, né? Então, o laudo, ele não é uma condição para que ele tenha o PEI. E isso posso garantir para vocês que às vezes tem essa confusão, essa dúvida com alguns profissionais da escola que acham, às vezes, que ele precisa ter um laudo, e não precisa ter esse laudo. Isso está comprovado, tem, né, nota técnica aí que diz isso, né, que comprova isso, a nota técnica número 4, 2014, ela fala isso, né, que ele está ali, né, que é da Política Nacional da Educação Especial, lá que foi em 2008, que foi um grande tesouro de águas, né, na educação inclusive no nosso país, né? Então, que ali, né, o que nós temos hoje, né, se originou muito ali, e a gente sabe que temos muito que avançar e muito que melhorar nesse sentido. Vamos avançar aqui.
o atendimento educacional especializado, que eu já tinha entrado ali, né? Então, é um serviço oferecido no âmbito da educação inclusiva, destinado aos estudantes público-alvo da educação especial. Eu até botei entre parênteses ali, público apoiado, né? Tem uma colega minha, lá, uma amiga, né, a professora Rita Costa, lá da UFPEL, que ela usa, né, o público apoiado e não público-alvo. Ela diz, bah, não, Ivan, público-alvo parece que é um alvo que tu tá tirando e tal. Então, é o público apoiado da educação especial, aquele público que a gente apoia, que a gente incentiva, que a gente, né, tenta auxiliar, né, a partir, né, do que ele necessita, né? Então, o público apoiado da educação especial. E esse público apoiado da educação especial, o atendimento educacional especializado, ele pode ser oferecido na sala de recursos multifuncionais, né? Ou nos centros de AEE, né? Hoje, todas as nossas escolas públicas e as privadas, né, na sua maioria, elas têm a sala de recurso multifuncional, onde ali tu vai encontrar um profissional, né, com especialização na área, né, do AEE, da educação, né, do atendimento educacional especializado, na área da educação especial, que ele tem capacitação para atender esse aluno com deficiência, né? Então, ele está ali dentro da escola. E o papel desse professor ali do atendimento educacional especializado é o atendimento desse aluno no contraturno escolar e não no mesmo turno ao qual ele estuda. Porque senão a gente vai transformar isso numa classe especial, né? Então, tu retira o aluno da sala de aula e bota ele na sala de recursos. Não, o atendimento ele tem que ser feito no contraturno, né? Isso é o correto, né? É bem verdade que a gente sabe, né, falando de comunidades mais carentes e tudo mais, que às vezes as famílias elas não conseguem levar os seus alunos no contraturno, porque às vezes elas não têm, né, dinheiro para pagar uma passagem para levar aquele aluno, né, na escola no contraturno. Então, eventualmente esse aluno, algumas escolas elas acabam trabalhando que não é o ideal, né, no mesmo turno para poder minimamente atender esse aluno, né? O ideal, né, e é o que reza lá na lei, lá na Política Nacional, está lá, é o atendimento no contraturno, né, no contraturno, né, escolar, né? Então, a sala de recursos ela está lá. O aluno vai de manhã na escola, na turma comum, à tarde ele vai frequentar a sala de recursos com atendimento individualizado, em pequenos grupos, depende da necessidade de cada um, né? E o centro de AE, muitos municípios hoje, eles possuem o centro de AE. No município que eu trabalho, que é Canoas, aqui nós temos 2 centros de AE, né, que são centros de atendimento educacional especializado, onde tem uma equipe multiprofissional que faz esse atendimento desses alunos. Então, a gente vai ter lá profissionais lá da área da psicopedagogia, da psicomotricidade, né, de diversas áreas, da fono e tal, que fazem esse atendimento especializado para esse aluno que vai no contraturno escolar, né? E o ideal também é que se faça, e no centro de AE acontece isso, é o atendimento às famílias. Então, enquanto um aluno é atendido dentro de uma determinada área, seja da psicomotricidade, da fono e tudo mais, a família também é atendida. Então, tem os grupos de apoio da família, né? Então, o aluno está sendo atendido ali, né, na psicopedagogia ou na psicomotricidade, a família ela está num grupo de escuta, de discussão com outras mães, né, de outros alunos que estão naquele mesmo horário. E aí, então, se discute vários temas, enfim, a partir, né, dos temas que as próprias famílias trazem para discussão, ou temas propostos aí pela professora, pela psicóloga que está atuando ali dentro desse espaço. Porque eu não consigo entender o trabalho para dar a pessoa com deficiência sem atender a família. É importante que as famílias sejam atendidas. Eu lembro, né, que, né, hoje eu não estou atendendo diretamente aluno, né, eu estou na gestão, mas assim eu lembro que muitas famílias, quando elas levavam seus alunos para o atendimento comigo na psicomotricidade, que eu colocava aqueles alunos para dentro da sala, elas ficavam intrigadas, o que que ele faz com os meus filhos aí dentro desse espaço, dentro dessa sala, né? Elas ficavam. Aí um dia eu pensei, eu digo, não, já sei, eu vou fazer uma vez por mês uma sessão com as famílias. E aí, todo mês, eu colocava as famílias para dentro do trabalho da psicomotricidade na sala de aula ali, onde eu atendia os alunos. Então, as famílias entravam na sessão e aí eu comecei a entender um monte de dificuldades que essas famílias tinham. Por exemplo, muitos pais, muitas mães não sabiam brincar com seu filho. Brincar com seu filho, que é a ferramenta pedagógica, né, que a gente utiliza lá na educação infantil, no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, que é o brincar.
né? Que é a brincadeira, que é o jogo enquanto ferramenta pedagógica. E aí, quando eu me deparei com esses pais dentro da sala de psicomotricidade comigo e os seus filhos, eu vi que os pais não sabiam uma coisa tão básica que é brincar com o filho. Eles não conseguiam interagir com o filho, eles não conseguiam brincar com o filho, né? E aí eu comecei a ver, pô, aqui está a grande dificuldade. Porque se eu não consigo brincar, se eu não consigo me disponibilizar corporalmente com o meu filho, como é que eu consigo ensinar para ele alguma coisa que se o brincar, a criança ela constrói o seu mundo a partir do brincar, do jogo, da ludicidade. E aí eu comecei a trabalhar. Eu me lembro que uma mãe lá, um dia eu perguntei para ela, ela estava em frente ao espelho numa sessão, né? E ela tentando, porque eu dei umas orientações ali no primeiro no momento que o ritual de entrada que a gente chama, eu orientei e aí depois deixei elas nas trajetórias lúdicas. Então elas foram brincar com os filhos. E aí eu vi que uma ela cobrava muito do filho na frente do espelho para que ele fizesse determinada coisa, né? E o filho não fazia, estava parado na frente do espelho ali. Daí eu cheguei nela e falei: quem sabe tu dá um modelo para ele, tu mostra para ele com o teu corpo como é que tu quer que ele faça. E aí ela parou assim: ah, professor, não consigo fazer isso. Eu disse: pois é, tu tá querendo fazer algo, tá querendo que ele faça algo que nem tu consegue fazer, né? E aí aquilo chocou assim. Ela eu peguei e saí, deixei ela ali com ele. Aí depois eu olhei, ela estava ali meio sem jeito, mas brincando com ele. Mas tu vê assim a dificuldade, às vezes eu cobro do outro aquilo que eu mesmo não consigo fazer, né? É muito comum com as famílias isso, né? Nossa, esse trabalho, desculpa, esse trabalho com as famílias é muito, muito, muito legal e muito importante que se faça. Eu sei que dentro do contexto da escola, às vezes é complicado isso, que a gente não tem tempo nem espaço para fazer isso, né? Mas a gente tem que encontrar alguns mecanismos de fazer isso, que seja nos sábados letivos, que tu tem, pode proporcionar um encontro com as famílias, tu pode criar, né, saídas criativas, alternativas, para que essas famílias venham à escola para que a gente discuta isso, que a gente converse essas questões. É, por exemplo, né, as famílias dos alunos com deficiência fazer uma fala para as famílias dos demais alunos, né? Que muitas vezes a gente vê dentro da escola pais de crianças ditos normais, que ninguém é normal, como eu falei antes, todos nós temos dificuldades, né? Questionando, e eu já vi isso, né? Que um aluno com deficiência que está na turma, muitas vezes ele está sendo um empecilho para a aprendizagem do seu filho. Isso é um absurdo que eu estou falando, mas eu já ouvi isso, né? Que ele está ali dentro da sala de aula que ele pode prejudicar o outro, né? Que isso é um absurdo total, né? Mas isso existe, infelizmente, ainda em algumas falas. A gente tem que trabalhar muito fortemente com as famílias nesse sentido, que é o que eu falei antes, todos nós ganhamos com a inclusão, né? A criança ela vai se tornar mais sensível, né, frente ao problema do outro, né? Vai ser mais solidária, né? Seguindo aqui. Então, eu coloco ali no quinto ponto ali as redes de apoio. Estou olhando a hora aqui, 8h37. As redes de apoio. As redes de apoio. O trabalho intersetorial, a colaboração entre a área da saúde e a educação é fundamental, porque dentro da rede pública, né, muitas vezes as famílias elas não conseguem acesso, por exemplo, a um médico neurologista, um neuropediatra, né, tem a questão da medicação, que às vezes, né, a família ela necessita e tudo mais, e ela não consegue, né, acessar essas redes. Então é importante que a educação e a saúde elas estejam trabalhando de uma forma intersetorial, estejam trabalhando de uma forma colaborativa, e a gente consiga, auxiliar melhor a essas famílias, principalmente aquelas famílias, com uma grande dificuldade, né, financeira, vamos dizer, que não tem acesso a um plano de saúde e tudo mais. Tecnologias assistivas são recursos tecnológicos que apoiam as habilidades cognitivas do estudante. Elas tornam o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e eficaz, permitindo a participação igualitária do estudante. Então, hoje a gente vê, hoje está muito se fala muito hoje aí nas inteligências artificiais, né? Então, pô, tem muitas dessas inteligências artificiais que elas podem ser utilizadas dentro da educação inclusiva, né? E a gente tem que tentar usar esses mecanismos ao nosso favor, né? Muitas vezes o próprio celular, né, dentro da sala de aula, ele pode, né, ser um recurso, né, que a gente possa utilizar com os nossos alunos aí com deficiência ou com os demais alunos também, né? Todos, né, a gente pode utilizar esse recurso.
Hoje, dentro das salas de recursos, falando especificamente das salas de recursos, a gente tem uma série de equipamentos, por exemplo, as telas interativas, né, que são telas interativas onde tu pode, né, acessar via internet ali, né, e tem uma série de jogos educativos. A gente tem as mesas, ah, como é que se chama? Mesa interativa, que também tem uma série de jogos que pode trabalhar, tem os equipamentos de robótica, tem uma série de equipamentos, né, de tecnologias assistivas que a gente pode utilizar dentro do espaço da sala de aula, né? Então, isso, né, deve ser explorado. O que eu vejo, às vezes, falando um pouco da escola pública, né, que às vezes, né, talvez muitos dos professores, muitos não, alguns dos professores, dá para generalizar, talvez eles não saibam utilizar esse mecanismo, esse equipamento que tem dentro da sala de aula. Uma tela interativa, um equipamento de robótica, um tablet. Às vezes ele não tem essa. Aí entra dentro daquilo que a gente falou anteriormente, ali, que é a capacitação do profissional, né? Então, talvez pensar mais, né, na capacitação desse profissional a partir daqueles equipamentos que a escola disponibiliza para atender esses alunos. Então, eu tenho equipamento de robótica, eu tenho tela interativa, eu tenho mesa interativa, eu tenho tablet, eu tenho uma série de outros equipamentos aí de tecnologias assistivas. Esse professor ele tem que estar capacitado para utilizar esses equipamentos, porque às vezes esse equipamento ele está parado lá dentro do espaço da escola e ele não é utilizado. Eu me lembro que logo quando surgiu a política, né, ali a Política Nacional de Educação Especial 2008, muitos equipamentos foram encaminhados pelo MEC para as nossas escolas públicas e alguns desses equipamentos às vezes eles não eram utilizados, né? Por mais que o professor tinha tido capacitação, que foi oferecido também capacitação, né? Às vezes ele não era utilizado, às vezes porque a demanda naquela região não era tão grande para aquele tipo de equipamento que era encaminhado, então não era utilizado, ou porque às vezes o professor ele não tinha de fato uma capacitação para atender, né, esse aluno utilizando aquele equipamento. Profissionais de apoio. Tem mais um tempo, né, gurias? Estou olhando aqui 8h41. Tá tranquilo? Estamos já nos últimos minutos, Ivan. Vai, vamos lá. Tá, vou seguir aqui. Então, vou tentar falar mais rápido, então. Olha só, os profissionais de apoio ali. Então, profissionais de apoio escolar. São profissionais que auxiliam o docente e colaboram para o desenvolvimento das habilidades e potenciais dos estudantes nas atividades educacionais. A gente sabe que hoje o profissional de apoio ele é fundamental dentro da escola. A gente, às vezes, tem dentro da sala de aula 3, 4 alunos com deficiência, com um educador escolar. É impossível esse educador ele estar ali. A gente sabe disso. Então, é necessário que tenha esse profissional de apoio ali, né? Então, a gente, né, enquanto... Isso é uma política pública que ela tem que ser implementada e tem que ser, né, priorizada, né? Que é esse profissional de apoio dentro da sala de aula. E nem sempre esse profissional de apoio, como eu falei antes, ele vai precisar estar grudado em um aluno ali especificamente ele com deficiência. Ele pode atender esses 4 alunos. Talvez um desses alunos ele possa exigir, né, uma presença mais em cima ali do aluno, mais né, contundente ali e tal, né? Então a gente tem que pensar nisso. Isso é garantido, né? Tem, né, a lei, né, brasileira da pessoa com deficiência, tem a lei Berenice-Piana, que é a lei que fala sobre a questão do autismo, que fala também sobre essas questões, né, do estímulo, né, ao mercado de trabalho, nessa questão do profissional de apoio, né? Então, é importante que a gente avance nessa questão do profissional de apoio. Hoje a gente tem em alguns municípios a figura do técnico de educação básica, que é um técnico, né, que é um profissional, né, que atende exclusivamente os alunos de inclusão. Tem a figura também dos estagiários dos cursos de graduação, que também fazem esse auxílio aos alunos com deficiência. Uh, deixa eu ver aqui. Aí, assim, a questão das barreiras, os desafios e superações da implementação da educação inclusiva. Então, a gente vai ver ali a questão das barreiras arquitetônicas, atitudinais, de comunicação, metodológicas, de transporte, socioeconômico. Então, tem um monte de barreiras aí que a gente vai encontrar, né? A questão ali do próprio ausência de rampas, como a gente já falou um pouquinho antes, né? Da questão também discriminatória, né, atitudes discriminatórias, dificuldades na dificuldade do aluno se expressar, né, nos currículos não adaptados, na falta de transporte acessível. Isso é um grande empecilho também. Às vezes o aluno com deficiência ele não tem um transporte na escola pública, um transporte, né, para que leve ele até a escola, para que leve ele até o centro de AE, para que leve ele até o atendimento da sala de recursos.
ele não tem esse transporte, a família não tem como fazer isso. Diferente da escola privada, aí o pai ele pode levar esse aluno lá para fazer um atendimento, e aí é outra realidade, né? Mas são barreiras que essas pessoas com deficiência encontram, né? A questão metodológica, outro dia eu estava discutindo ali, um aluno que tem altas habilidades, né? Então ele sabe muito sobre todos os conteúdos que estão sendo trabalhados, né, naquele ano ali e tal, é um menino que está no terceiro ano, né? Então eu digo, pô, talvez aumentar o grau de complexidade desses conteúdos seria uma saída, não mudar conteúdo, mas sim aumentar o grau de complexidade, né? Então são coisas que a gente tem que pensar, né, metodologicamente, de que forma eu posso, são barreiras que a gente encontra. Mudanças organizacionais, né? Mudar a forma de ensinar, né? E a estrutura da escola pode ser difícil. A escola precisa se adequar para receber todos os alunos sem diminuição da qualidade do processo educativo. A escola precisa adaptar-se ao aluno e não o contrário, né? O aluno se adaptar à escola, né? Então é importante, né, essa abordagem, ela deve estar centrada no aluno. É esse o grande lance, a abordagem centrada no aluno, né? Então, em que às vezes a gente acaba, né, fazendo de uma forma inversa. Então, o foco ali é o aluno, o que que ele precisa, a partir da necessidade dele, né, nós, enquanto escolas, vamos buscar nos adaptar para poder melhor atender esse aluno. Depois, ele, por último, coloca ali a questão do preconceito, do capacitismo, né, que é complicado essa questão do capacitismo, a gente tem falado muito, né, sobre isso, né, o capacitismo, né, que é uma forma de discriminação, né, um preconceito, né, contra as pessoas com deficiência, né, e ele pode se manifestar de diferentes maneiras, né, e ele inclui as atitudes, as crenças, né, as ações, né, e as estruturas sociais que acabam excluindo esse aluno com deficiência, né, que vão, né, marginalizando e vão prejudicando, né, as pessoas com deficiência. Então, isso tem se falado muito nessa questão do capacitismo. Ele pode acontecer, né, de várias formas, como, por exemplo, a falta de acessibilidade, aquelas questões, né, estereótipos negativos, né, por exemplo, né, achar que a pessoa com deficiência ali ela é totalmente dependente, né, a questão da piedade pelo outro, né, que é uma carga forte que às vezes acontece, né, isso é capacitismo, né, a falta de igualdade das oportunidades, né, o acesso aos serviços de saúde, aos serviços de educação, né, ao emprego, né, ao lazer, né, isso tudo, né, é uma forma de capacitismo, o assédio, né, que são aqueles comentários, aquelas piadas extremamente inadequadas que a gente vê às vezes, né, nas nossas redes sociais aí, né, piadas falando sobre a questão da deficiência, né, então isso é bem comum, até tem sido muito discutido essa questão das piadas aí, às vezes alguns humoristas eles fazem algumas piadas às vezes totalmente inadequadas, impróprias, né, que isso também, né, de uma certa forma, é um capacitismo, né? Enfim, vamos lá. Então, aqui eu coloco assim, ó, todos os espaços da escola, eles são espaços pedagógicos. Aí eu falo ali, ó, das áreas verdes, né? Então, a gente vai ver na educação infantil lá, os espaços lá das áreas verdes, né? Onde eu posso construir um jardim, eu posso ter um lugar, né, de aprendizagem, onde os estudantes, eles podem aprender sobre ciências, sobre atividades, né, naturais, a questão da alimentação saudável, a gente pode plantar com eles, pode colher com eles, né? A questão dos pátios, né, do pátio, né, das áreas ao ar livre, né, que são espaços que podem ser usados para o brincar livre, para as aulas de educação física, para de outras disciplinas. Como eu falei anteriormente, o espaço pedagógico não se resume a uma parede, as quatro paredes da sala de aula, né, então a gente oferece um monte de oportunidades para que esse aluno aprenda dentro do espaço do pátio da escola. E o pátio é um espaço muito legal, porque é um espaço também, né, quando a gente observa o brincar livre, a gente observa com quem esse aluno está brincando, com quem ele está se relacionando, que tipo de material ele está utilizando, se ele fica parado, se ele brinca, se ele não brinca. Isso tudo, né, são processos importantes para que a gente possa trazer para as nossas aulas, né? Então, eu observo o aluno no pátio, né, eu posso fazer uma relação, né, do comportamento dele com relação à aprendizagem, com o comportamento dele com relação à sala de aula, a partir daquilo que eu observo dentro do pátio, com quem ele se relaciona, a questão dos laboratórios, e a gente vai ver ali, né, os laboratórios de aprendizagem. Aí eu coloco uma imagem ali de uma sala de recursos, um laboratório onde o aluno está
com uma tela interativa ali onde ele está usando um jogo, ali depois com uma mesa interativa, alguns alunos, um outro com tablet, todos esses alunos aí com autismo, né, trabalhando dentro desse espaço, né, que é um laboratório, que é um espaço de aprendizagem. O ateliê, hoje, muitas escolas têm o ateliê, que é um espaço de criação, né, de trabalhar a questão, né, da autoexpressão, do pensamento criativo, trabalhar com arte. A arte é um grande, né, é uma grande ferramenta para trabalhar com a educação inclusiva, a arte, né, é extremamente importante, né, e possível de se trabalhar dentro da escola, né, não precisa ser um ateliê extremamente, né, estruturado, né, tu pode organizar isso de uma forma, né, mais simples, o espaço da cantina, do refeitório, né, que eu coloco ali, né, aquilo que eu estava falando antes, né, aquela senhora que está na cozinha, ela é uma educadora, né? É uma educadora, né, que ela está ali, que ela está passando conhecimento para esse aluno, né? Então, ali dentro desse espaço, daqui a pouquinho eu posso trabalhar, né, fazer uma discussão sobre, né, a questão da diversidade cultural, né, a partir da culinária, por exemplo, né? Naquela região ali se come tal coisa, né? Tal tipo de alimentação é comum naquela região, ou trabalhar, né, de outras regiões, então é possível dentro do espaço da cozinha. Eu até não coloquei aqui, mas eu acrescentaria os banheiros. Por exemplo, dentro do banheiro eu posso colocar cartazes, imagens, né, ali identificando que deixar a torneira aberta, né, eu estou gastando não sei quantos litros de água, por que que eu vou escovar os dentes e deixar a torneira aberta? Né? Por que que eu não vou dar descarga, o papel onde é que tem que ser colocado? Isso tudo é espaço pedagógico, pessoal. Mas quando eu falo, eu fico, né, isso me motiva assim, mas porque eu entendo que tudo é pedagógico dentro do espaço da escola, né? E o banheiro é um espaço pedagógico, né? Tá ali, né? Então, enfim, tantos outros espaços da escola a gente tem que começar a pensar. Uh, indo para finalizando aqui, guris, gurias, meninos, né? A escola, então, é um espaço imprescindível para a criança, né? Eu sempre falo que o melhor espaço, às vezes, quando as famílias me procuram para um atendimento especializado, eu digo, coloca na escola. Antes de fazer qualquer atendimento especializado, seja em qualquer área, psicomotricidade, fono, sei lá, qualquer área, coloca ele na escola, né? Essa semana eu até estava falando com um avô de uma criança e coloca na escola, né? Então, a escola é o melhor espaço, a convivência social, o desenvolvimento cognitivo, a relação afetiva, isso tudo está junto, né? Então, ali dentro da escola é o melhor espaço onde a criança vai aprender a se defender, a aprender a lidar com as perdas, a lidar com as frustrações, a dividir os espaços, a dividir os brinquedos, né? A se relacionar, as culturas diferentes, né? Então, enfim, tudo está dentro desse espaço da escola, né? Então, né, o melhor espaço é imprescindível que a criança esteja na escola. E a gente fala ali, né, que nos primeiros anos de vida é melhor, né, Glaci? A gente fala muito sobre isso, né, e Cecília, que é importante que a criança esteja junto da mãe ali nos primeiros 3 anos. A gente trabalha muito nessa perspectiva, né? E eu entendo isso e acredito nisso, mas eu acho ainda que a escola, né, ela também tem que estar presente dentro desse espaço, ela tem que ter um espaço ali para estar ali, porque ela tem um valor gigantesco, né? Outro dia eu estava falando com uma mãe ali, ela falando sobre o homeschooler, né, e tal, e eu me colocando contrário a isso, né, eu dizendo, pô, a socialização é fundamental, né? Tu tem que ter esse espaço de socialização, tu tem que estar dentro desse espaço da escola. Isso aí eu falo, pessoal, né, não falo de uma teoria, eu falo de uma prática, né, que está aliada a uma teoria, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Na escola enquanto um espaço social de convivência. Deixando aqui. Então, onde queremos chegar e por onde andar? Então, a inclusão é um ato ou efeito de estar dentro, de fazer parte. Acesso é permitido que entre no baile. Eu coloco ali, né, que inclusão é convidar para dançar, é dançar junto. Na verdade, não é só convidar para dançar, é dançar junto, é estar junto ali, né? Inclusão é eliminar as barreiras todas que eu falei anteriormente, sejam elas arquitetônicas, atitudinais, pedagógicas, comunicacionais. Inclusão não se concretiza somente na figura do professor da sala inclusiva ou da sala de recursos, ou do atendimento especializado, mas sim a responsabilidade da escola. É isso que eu falo. O aluno é da escola. Eu me lembro que um dia eu estava falando numa outra fala, a Glaci estava presente, ela ainda falou, Baiva, eu achei legal que tu falou isso, que o aluno, né, ele é da escola. Ele não é de um ou de outro professor, ele é da escola. Vocês se lembram, Glaci, que a gente comentou um dia, né, e é isso,
né? Ele é da escola, ele não é meu, teu, da Glaci, da Cecília, ele é da escola. A inclusão é conhecimento, é formação, é diálogo, é parceria, é estudo. Sistema de apoio, sala de recursos, tutores, professores auxiliares, equipe especializada, né? Recursos de tecnologia assistiva. Estou fazendo um remix aqui de tudo que eu falei, né? Para a gente finalizar aqui, né? É recursos, é metodologia, né? Então, trabalho colaborativo entre professores, turmas, professores do AE, famílias não podem ficar fora. A gente tem que encontrar uma forma de trabalhar com essas famílias, né? Não existe um modelo de inclusão, para finalizar aqui, que atenda a todas as escolas, a todas as crianças. A escola cria o seu próprio projeto de inclusão, né? A partir, né, da sua realidade, né, do seu contexto. E isso tem que estar amarrado dentro do PPP, do projeto político pedagógico da escola, senão de nada vale. Ele tem que estar amarrado lá. A gente tem que pensar a inclusão a partir da nossa realidade e colocar ela lá dentro do projeto político pedagógico da escola, né? Tem que estar escrito isso lá, tem que estar posto isso lá, né? Então, assim, para fechar aqui, eu queria falar um pouco de um projeto que eu falei da meditação que a gente tem numa escola aqui. Eu vou comentar rapidamente, né? Que é um projeto que a gente começou esse ano, né, para finalizar agora de vez, dentro de uma escola nossa aqui da rede, aqui de Canoas, né, que é um projeto que ele trabalha a questão, né, de promover o equilíbrio e a resiliência da comunidade escolar através da meditação. Então, a gente iniciou em abril esse projeto, onde o primeiro momento, né, é um projeto na escola, vou dizer o nome da escola aqui, a Escola Terezinha Tergolini, uma escola infantil, uma EMEI. A diretora é a professora Rosângela Fiuza, e eu tenho como parceiros lá, né, a professora Paola Alves, a professora Mariana Rocha e a professora Loen Lucatelli. E uma parceira minha de fora da rede, que é a professora Isabel Martins, que é uma neurocientista e tal, que trabalha comigo já há bastante tempo. E a gente montou esse projeto junto com a escola, né, onde a gente está trabalhando a meditação com todos os profissionais da escola. Então, todo mundo, a primeira fase, nós estamos na primeira fase do projeto que iniciou em abril. Então, todos os profissionais da escola, eles meditam todos os dias, 5 minutos por dia. Todos os dias. Então, se criou grupos. A gente fez uma capacitação com essas profissionais que eu citei, a Paola, a Mariana e a Loen, que elas já têm uma experiência também na área da meditação e desse trabalho, né? Então, se criou lá um espaço, né, onde essas pessoas todos os dias, organizado com a escola, onde tem os horários da meditação. Por que que a gente iniciou com os profissionais, desde das gurias que trabalham na cozinha, na limpeza, as professoras, todos os profissionais da escola, eles fazem a meditação. Isso não é obrigatório, é um convite, mas a grande maioria participa. E isso já mudou a escola. O espaço da escola ele está diferente. Se vocês entrarem hoje lá na escola, né, eu que conheço já há bastante tempo, eu entro hoje, eu vejo uma escola diferente, né? Então isso já está reverberando nos alunos, já está reverberando nas suas famílias, né? É muito legal. Então a gente no início a gente trabalhou com dois questionários ali, dois instrumentos, na verdade, de avaliação de estresse e ansiedade. A gente aplicou antes de iniciar esse trabalho. Agora a gente vai aplicar depois de 3 meses e depois ao final do projeto. E aí depois inicia a segunda fase, que aí é o trabalho com os alunos, e aí vai embora. Porque a nossa ideia era não iniciar o trabalho com os alunos sem antes esses professores, esses profissionais entenderem que a meditação era importante para suas vidas. Então a gente está nessa fase. Então eles estão entendendo que aquilo é bom para eles e que aquilo vai ser bom para o aluno. Até essa semana eu estava falando com uma das gurias, ela disse, Baiva, tem professor que já está meditando com os alunos na sala de aula, que a gente nem começou ainda com eles, né? Isso vai ser a segunda fase, porque isso já entrou, né? Isso já está dentro do professor, ele já entendeu que aquilo é bom, então ele já está fazendo com o aluno. Até me emociono de falar. E é muito legal esse projeto. Eu espero que vocês um dia possam me conhecer lá em Canoas. E é isso, pessoal. Tinha mais algumas questões, mas em outro momento a gente pode falar. Eu queria dizer assim que eu espero um dia voltar aqui conversar com vocês e a gente falar sobre, não sobre educação inclusiva, mas falar sobre educação, porque é um direito de todos, tá bom? Eu acho que é isso que a gente tem que caminhar, falar sobre a educação, porque é um direito de todos nós. Um beijo grande. E eu aguardo agora aí a Cecília e a Glaci, se tem alguma questão. Desculpa aí
Não, não tem a problema. vocês. Não tem problema, o pessoal está adorando. Eu vou passar então para a Glaci, para ela fazer assim a leitura, talvez, ou enfim, Glaci, trazer assim algumas questões que os professores colocaram. Sim, tem algumas questões, a maioria são comentários, né, que vieram sendo feitos conforme a fala do professor. Ah, Ivan, vamos lá. Então, a Estela Pastore, muito rica essa observação de que todos temos alguma deficiência e potencialidade. A normose, a rotulagem enquadram e segregam. Antonieta Beatriz Mariante, uma dúvida sobre a nossa realidade. Escola inclusiva ou alguns professores e professoras com ação inclusiva na sua sala de aula? Essa é uma questão da Antonieta. Laura Ferrugem, do Simpro-RS, limite não é castigo, e sim uma maneira de amar. A Rosane Groff, essa é uma realidade que estamos vivendo em nossas escolas, além dos outros laudos. A importância, a Laura, de novo, a importância da coerência entre falar e o agir. Cláudia Nascimento, o trabalho com as famílias é essencial. A Rosane Groff, por isso a importância da educação infantil e que a família seja presente na escola para juntas, família e escola, façam um bom trabalho para o desenvolvimento da criança. Morguete Melo, o resultado positivo só será realmente positivo quando a escola e família trabalharem juntas, e principalmente quando a família estiver preparada para aceitar, compreender e assumir o seu papel. A Morguete ainda. A realidade atual é famílias delegando para as telas a função de educar seus filhos. Renata Modinger, perfeitas colocações. A professora Cecília. Hoje, nas escolas privadas, o professor trabalha com alunos com deficiência solitariamente. Faltam condições. A Laura. As crianças não são um diagnóstico, e sim um universo de possibilidades. A Morguete Mello, a música também é algo muito significativo para o autista. A Rosane Groff, muito boa essa fala, por mais formações assim. Parabéns. Parabéns, muitas as pessoas, o Giovana Borges, ótima palestra. Enfim, bastante manifestações, agradecendo, mas não tem perguntas. Quer dizer, Legal. teve uma pergunta da professora da Antonieta, né? Da Uma dúvida inclusão. uma dúvida sobre a nossa realidade, escola inclusiva ou ainda alguns professores e professoras com ação inclusiva na sua sala de aula? É uma pergunta. Não, eu penso aí, Glaci, agradeço a pergunta da Antonieta, né? Sim, A gente precisa, na verdade, de uma política de Estado, né? A gente precisa de uma cidade inclusiva, né? Por isso que eu estava falando no início ali, né? Que eu, que eu queria focar minha fala, né? Um pouco dentro da questão também da diversidade, né? E não só me remeter à pessoa com deficiência, né? Eu acho que começa por aí. A gente precisa de uma cidade, uma política de Estado, uma cidade inclusiva, né? Porque a gente vê assim, às vezes eu vejo, vou numa loja ou no supermercado, eu vejo as pessoas com deficiência, né? As pessoas não têm jeito para atender o outro, não sabem como atender, assim, sabe? Eu acho que falta, né, formação aí também dentro desses espaços também, que não só da sala de aula do professor, mas de capacitar, né, esses profissionais que atuam em diferentes espaços. Às vezes a gente vê, né, pessoas com deficiência indo no médico, e o médico não sabe como atender, né? Então, eu acho que passa por aí, né? Então, a inclusão, ele é muito mais do que professores inclusivos, né? É capacitar, né, esse todo aí que eu estou dizendo, né? De a gente pensar numa cidade inclusiva, num estado inclusivo, né? Num mundo inclusivo, né? falando, Pessoas com falando toda em necessidade. a cidade, né? A gente chega, hoje em dia, a gente tem os bretes para atravessar as ruas da cidade de Porto Alegre, né? E quando chove, esses bretes, esses espaços para o pedestre estão alagados, são Tá? postes, né? Não existe esse olhar, né, do cuidado com o pedestre, né? Então, é perfeita a tua fala, essa acessibilidade, essa inclusão, né?
arquitetônica, que não existe, né? Essa arquitetura para isso, toda essa estrutura. Outro dia eu estava Eu falando. acho talvez o que tenha, ao menos, me tocado mais, viu, Ivan e professores, é justamente essa ideia, né, que tu traz assim no final, acho que como um fecho de ouro, que é que bom, né, que tu venhas aqui daqui a um tempo para falar sobre educação. Porque, na verdade, a gente não tem uma turma de alunos. Claro que a gente está focando mais na educação e não tanto na cidade, porque, enfim, nós somos Ah, professores e tal, e o projeto é para professores, mas que a gente realmente consiga ver que, desde sempre, as pessoas, os alunos foram muito diferentes. Que bom que agora, né, com essa questão, a gente possa olhar para cada um, porque de fato cada um é um, aprende de uma forma, com uma velocidade, tem necessidades completamente diferentes uns dos outros. E a gente espera, viu, que tu venha outras vezes, viu, Ivan, para a gente assim poder te ouvir, né? Porque é muito bom, foi interessantíssimo, só temos a te agradecer. obrigado, Cecília, você, eu agradeço muito. E é uma coisa que eu transpiro isso, assim, eu falo de um jeito, assim, uma coisa que como eu estava falando antes, eu vivo isso no meu cotidiano, né? Então, eu tenho muita vontade de falar sobre isso e de conversar com as pessoas, né? De tentar ajudar, né? Para a gente pensar, né? Uma educação para todos, na verdade, que é isso que está lá na nossa Constituição, né? Todos nós temos direito a uma educação para todos, né? A gente tem que fazer valer isso, né? Agradeço, né, imensamente aí a atenção de vocês, ao convite, Glaci, Cecília, né, o convite de vocês mais uma vez, né, e a todos que tiveram até esse momento aí me ouvindo aí. E a gente vai se falando aí, tá? Tá certo, Meus então. contatos, aí depois vocês podem, né, pegar e aí qualquer coisa só me dá um toque. Obrigado, um beijo grande para Tá todos. bom, Obrigada. beijo, Ivan. Tudo Beijo. de bom para você, obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Glaci. Beijo.